e a gente sai da redação de São Paulo e vai para a redação de Minas Gerais. A gente vai conversar agora sobre esses assuntos tão importantes que vêm ali desse estado tão importante. Vai ser um estado decisivo para as eleições presidenciais de 2026, com toda certeza. Sempre é Minas Gerais. E o tabuleiro político por lá está bastante em movimento, tá? Tanto o presidente Lula quanto o senador Flávio Bolsonaro seguem enfrentando dificuldades para consolidar um palanque competitivo lá no estado. Ao mesmo tempo, um nome que aparece com força nas pesquisas continua alimentando especulações e evitando cravar qual será o próximo passo político. A indefinição mantém aliados e adversários em alerta e pode ter impacto direto na disputa pelo Palácio do Planalto. Quem vai trazer os detalhes dos bastidores dessas movimentações todas, ou não movimentações, é o diretor da sucursal do Metrópolis.com lá em Minas Gerais, o Rafael Veleda, que fala com a gente diretamente de BH, de Belo Horizonte. Oi, Veleda, bom dia. Bom dia, Nath. Sempre um prazer falar com você e com a audiência do Metrópolis. Eu digo o mesmo, é sempre muito bom te ter aqui. Veleda, o Cleitinho continua aí, hein? Nath, o Cleitinho é líder de todas as pesquisas, todos os cenários, de primeiro, de segundo turno. Se a eleição fosse hoje, como a gente gosta de dizer com as pesquisas, seria difícil o Cleitinho ter um adversário. Mas a verdade é que o senador do Republicanos ele não confirma a candidatura dele e desde o início aí da pré-campanha tem muita gente aqui em Minas que acha que ele está blefando, que ele gosta mesmo de TikTok, de redes sociais e que ele não tem perfil para assumir um cargo muito difícil no executivo, um estado com as contas públicas muito complicadas, difícil de dar reajuste, de fazer obras. Então, muita gente acha que o Cleitinho não é sério na sua pré-candidatura. A gente vê que ele parece mais próximo, ele já pareceu realmente mais reticente, mas nos últimos tempos ele fechou com o Falcão para ser o seu possível vice. Ele fez algumas movimentações partidárias que dão a entender que ele quer sim ser candidato, mas ele está esperando, né? Ainda tem prazo, vai até julho aí as convenções partidárias, então o Cleitinho, a gente vê que ele também não quer virar vidraça nesse momento, até porque o aliado dele é Flávio Bolsonaro, que está sob ataque. Então, o Cleitinho ele parece estar tendo aí uma leitura política de que não é o momento para dar o apoio que o Flávio tanto precisa, tanto quer, porque ele não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas e ele ainda tem tempo, né, para decidir tanto se vai concorrer, se não vai concorrer, se vai a outro cargo, se vai apoiar outra pessoa. Então, o Cleitinho ele vê que é prejuízo para ele tomar essa decisão agora. Ele está numa posição muito confortável, ao contrário do senador Flávio Bolsonaro, que está sob pressão, que está na defensiva na campanha dele nesse momento, né? Flávio, antes da Marcha para Jesus, que a gente estava vendo a cobertura aqui, ele teve durante 3 dias aqui em Minas, né, fazendo eventos de pré-campanha, então é bem intenso, né? Um estado importante na eleição. O Flávio foi a feiras do agro, fez visitas, foi ao Mercado Central, fez caminhadas e foi até o interior, foi até a Patos de Minas, conversar pessoalmente com o Cleitinho. Não saiu de lá com um compromisso do Cleitinho de que vai ser candidato e de que vai fazer uma chapa junto com o PL. Cleitinho pediu aí pelo menos mais 10 a 15 dias, mas se eu pudesse apostar, eu diria que ele não vai decidir nessas 2 semanas, vai jogar mais para frente, Nath. As festas juninas estão aí, depois julho, o recesso, né, de todos eles. E aí, agosto, já as campanhas estão nas ruas, né, Veleda? É um calendário muito louco esse calendário de eleições, de ano de eleições, principalmente as eleições nacionais, né? Mas as eleições municipais também geram bastante movimentação no Brasil todo, principalmente envolvendo aí os parlamentares. Mas realmente, em relação ao cenário nacional, é muito cargo, é governo, é a presidência, é a renovação, no caso, grande dos senadores brasileiros, também uma renovação ali importante de se pensar, das campanhas pensarem
dos deputados federais, também os deputados estaduais, enfim, é muita gente que a gente vai votar, então, e tudo é utilizado pelas campanhas para conseguir palanque, para conseguir melhorar ali o caminho desse candidato maior, né, que é para a presidência dentro dos estados, enfim, tudo isso é movimentação muito importante e é por isso mesmo que a gente tem falado bastante sobre Minas Gerais, que o cenário ainda é muito desconhecido, né? Tem várias possibilidades, mas ele ainda não está fechado. Mas assim como o Veleda falou, não tem muito tempo para ficar decidindo, não. É que a gente sabe que na política, de uma hora para outra, as coisas mudam e se definem. Ô, Veleda, continua aqui comigo, porque eu quero falar de outros dois casos